Alguma pergunta? E hoje não tem barulho, hoje não tem mafeta, hoje está todo mundo calminho. E aí, tem alguma pergunta? Tem uma lá de Brasília. Da Bíblia. Lembra dela? De quem? Matilde. Ela pergunta aqui, faz aquele trabalho que faz lá em casa. Para quê? Aquele trabalho de orientação. Se seria interessante que ela fizesse o desenvolvimento mediúnico em outro centro espiritualista que ela também está frequentando. Giveza, sob vida humana nós só pode responder sempre de um jeito. Se fizer, fez. Se não fizer, não fez. Ato, acontecimento, acontece. Você, aquele que quer saber se faz ou se não faz, quer dirigir o mundo. E quando você quer dirigir o mundo, como nós vimos ontem, você está sujeito a sofrer. Porque você pode decidir que sim e não fazer. Você pode decidir que não e acabar fazendo. Então, com relação a ato, eu só posso dizer para ela, se fizer, fez, se não fizer, não fez. Só com relação a isso, há uma questão que faz parte da questão da felicidade, a dúvida do que fazer. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para quem quer ser feliz. A dúvida do que deve fazer, se faz ou não faz alguma coisa, não deve existir. E se existir, deve ser decidida por você mesmo. Não sem interferência externa. Não é perguntar aos outros o que eu devo fazer. Porque o outro decidir por você ainda é pior ainda, porque aí você vai ter alguém para botar culpa, se der errado. Então decida você. E mais, decida sem medo. Sabe por quê? Porque o que você decidir é o que estava planejado para ser decidido. Você só tem a ilusão de estar decidindo. Então não tenha medo. Se você acha que deve fazer alguma coisa, faça. Se você acha que não deve fazer alguma coisa, não faça. E tenha a certeza que jamais você vai decidir contrariamente aquilo que estava programado para acontecer. Então é muito mais simples. Veja, tirou o peso de tomar uma decisão. Porque vocês, quando precisam tomar uma decisão, têm medo de decidir errado. Não tenham medo de decidir errado, porque se você decidir errado, é o certo a ser decidido. Compreendeu? Então tome a sua decisão na vida, não espere conselho de ninguém. Viva a sua vida. Tá certo? Porque o cachorro não está penteado, ou ter gente, enfim, tem maquiagem para cachorro, essa coisa louca do consumismo, da superficialidade. E como é que a gente faz para auxiliar se uma pessoa chega com uma coisa assim? O que está acontecendo? Grande pergunta. Como é que nós faz para auxiliar alguém que está preso nessa febre materialista? Pergunta interessantíssima. Não faz nada para ajudar ela, faz para ajudar você. Você é que está incomodada com o materialismo dela. Então você precisa cuidar de você, não dela. Se ela quer ser materialista, se ela quer usar esmalte para cachorro, se ela quer brincar, quer fazer festa de aniversário para cachorro, o problema é dela. E se ela estiver em paz com isso, se ela estiver bem com isso, ela está melhor do que você, que quer cobrar dela uma espiritualização em atos. Então, mas se ela me pede ajuda, eu faço o quê? Se ela lhe pedir ajuda, você diz assim,
isso faz bem para você, você está em paz? Tá, então não tenho que te ajudar. Agora, isso, se ela lhe pedir ajuda no sentido de isso me faz mal, aí você tem que ajudar ela. Como? Botando bem claro para ela. Você precisa viver o que você faz e o que os outros fazem em paz. Acabou. Então, se você não gosta, passe a gostar. Ou melhor, não gote nem desgote. Joaquim, eu queria só dar um depoimento em relação a essa história de pedir ajuda. A gente estava se reunindo momentos antes de começar a sangue em São Paulo. E aí, como é de costume, a gente traz algumas coisas para compartilhar, comida, etc. E tinha... Uma pessoa trouxe uns cachos de uvas muito bonitos. Na esquina do lugar onde a gente se reúne, chegou uma senhora que era uma mendiga. Ela estava revirando lixo para procurar comida. E ela pegava arroz, podre, para fazer. Ela estava fazendo o que ela fazia quase todo dia. Eu olhei para aquilo, cheguei para cá e falei, me dá 2 cachos de uva. Peguei os 2 cachos de uva, me aproximei dessa senhora, falei, a senhora quer uma uva? E ela não respondeu. Aí ela abaixou para pegar mais lixo. Eu abaixei e ofereci o cacho de uva. E ela me respondeu, você não vê que você está me atrapalhando? Eu estou trabalhando. Eu nunca me senti tão arrogante, tão presunçoso, tão prepotente, ao imaginar que eu poderia saber o que era melhor para ela e saber que a ajuda que eu estava pensando que ela queria era a melhor ajuda que ela deveria ser. Exatamente. E aí eu voltei para lá e falei... Passou a uva sem culpa. Hoje via o pessoal quando começou, Carlos, como sempre, quando você pensa em trabalho para ajudar os outros, você pensa em dar comida. Aí uma moça foi fazer um grupo para distribuir salgadinho para os pobres na rua, para os mendigos, né? Aí no primeiro dia que eles foram sair, passaram lá para dar para o mendigo, sabe o que o mendigo disse para ela? Olha, não dá para eu servir amanhã ou segunda-feira, não, porque todo mundo vem no chabo e nós acabamos jogando comida fora. Por quê? Porque vocês condicionam a ajuda ao que vocês podem e querem fazer, ao que vocês estão dispostos a abrir mão para fazer. Tanta mulher abre o guarda-roupa, eu preciso ajudar o pobre. Tira um monte de coisa, no dia seguinte estou sem roupa, vai comprar tudo novo. Foi só de culpa para comprar tudo novo. Então, a questão da ajuda ao outro, que aliás é o assunto de hoje, que nós vamos conversar hoje, ela precisa ser muito meditada em como se ajudar o próximo. O que é ajudar o próximo é o assunto de hoje. Uma pergunta, pai. Na Bíblia, né, a gente às vezes sabe, né, dentro da doença que a gente traz, seja as nossas provações, os nossos ensinamentos, estar doente, né? Quando Jesus, nas passagens... Você fala doença física. Doença física. Certo. Então Jesus, sabedor disso. Então, os leprosos, os cegos, os aleijados, né? Talvez aquilo fosse o karma deles, as provas deles naquele momento. Mas Jesus, ele não teve a preocupação, quer dizer, nossa, estou falando aqui, eu sei que não é isso, mas ele não teve a preocupação, talvez, de ensinar naquele momento a felicidade incondicional de aceitar aquelas provações. E Jesus curou, né? E fez o cego enxergar, o aleijado andar, o leproso curar. Como que a gente interpretaria isso na visão? Primeiro você precisa saber que Jesus nunca curou ninguém. Sim, a fé. E ele mesmo disse, você se curou. A sua fé curou você. Então ele nunca curou ninguém.
Ele nunca teve a preocupação de curar alguém. Essa é a diferença. Você acha que Jesus era preocupado em curar alguém. Não. Ele era instrumento para aquele cuja fé merecia e podia receber a cura. Esse é o primeiro detalhe. Isso você pode ser. Mas como você pode ser instrumento para a cura de alguém? Acabando com a ideia de que você pode curar alguém. Você não pode curar ninguém. Você pode ser instrumento para a cura de alguém. É bem diferente, porque se você fala da preocupação do Cristo, nós podíamos dizer que o Cristo então deveria sair pela rua curando todo mundo. E não é assim. Ele curou 1, 2, 3, 4 pessoas. Compreende? Então, sim, pode ser instrumento, porque ele mesmo diz, vocês podem fazer muito mais do que eu fiz. Agora, você não pode curar quem você quer. Você só pode servir de instrumento para quem precisa e merece a cura. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, você, mesmo como instrumento, não é imprescindível para a cura do outro. Se não houver um instrumento e se houver o merecimento da cura, o outro está curado. Deus não vai depender de um ser humano, de um espírito encarnado para fazer a cura. Então você é instrumento quando Deus quer que você seja. Então a questão da cura tem esses dois aspectos. E tem um terceiro. Toda cura está pré-programada. Ou seja, aquele que é curado nesta vida já estava programado que ficaria doente e que ficaria curado. Concorda com eu? Então não houve cura. Houve apenas o seguir um ritual pré-estabelecido. A questão da cura, como eliminação de um mal, como acabar, como mudar uma situação, mudar de chão de doente para curado, não existe. O que há ali é apenas uma teatralização da ideia de estar doente e uma teatralização da ideia de não estar mais doente. Compreendeu? Isso precisa ficar muito claro para nós demistificar essa questão e começar e parar de agradecer a Deus o que a gente acha bom. Porque você não pode agradecer o que acha bom a Deus, sabia? Sabe por quê? Porque senão você vai reclamar do que você acha mal. Você tem que louvar a Deus por tudo, pelo bem e pelo mal. E se você ainda acha a cura importante, você vai acabar xingando a doença. Ou pior, vai dizer que a doença não é de Deus. Porque, sabe, essa ideia de que algumas coisas são de Deus e outras não, é uma ofensa àquele que é o Senhor de tudo. Compreendeu? Eu tenho essa mesma dúvida com relação àquela passagem de Lázaro. Que Lázaro morreu e ele ressuscitou Lázaro. Ele não ressuscitou Lázaro. Ele não ressuscitou Lázaro. Ele está parado, chegam perto dele e dizem: Senhor, seu amigo Lázaro morreu. Ele para, olha e diz: não morreu. Ele está aqui para que a glória de Deus seja conhecida. Ou seja, não morreu. E aquela situação toda, ele não faz nada. É a glória de Deus que é conhecida. Então ele não ressuscita Lázaro. Ele faz parte do teatrinho, faz de conta, eu estou lá e diz: vamos embora, levanta aí, está na hora, o moço está chamando, vamos. Deixa aí.
Nós precisamos demitificar. Sabe o que é milagre? Para vocês é algo extraordinário, não é? Milagre é algo ordinário que vocês não sabem como acontece. Não tem nada de extraordinário, não tem nada de fantástico, não tem nada de mágico. É algo normal da natureza espiritual, mas que vocês, como humanos, não conhecem. Se você trouxer alguém do século, não passado, mas do século retrasado para o mundo de hoje, ele vai dizer que isso aqui, ó, telefonia é mágica. É milagre. Como uma voz sai daí de dentro? Por quê? Porque ele não conhece a tecnologia. Você conhece, sabe que não é. Isso é milagre. Pergunta. A programação cabe a mesma coisa? A programação é o resultado do karma. A programação acontece para atender a lei do karma. E como eu tinha dito lá no início das nossas conversas, quando nós falamos do karma humano, existe o karma de vidas passadas e existe o karma atual, o karma desta vida. O karma de vidas passadas é aquilo que nós já conversou, é o reflexo da atual posição do espírito no mundo espiritual. E o karma desta vida é aquilo que nós conversou ontem. Quanto mais você quer uma coisa, mais a vida luta contra você. Isso é o karma dessa vida. Pergunta. Hoje vocês acordaram com vontade, né? Que bom. Vontade, todo mundo dormindo. Ou melhor, estava todo mundo chambando. Não sei o que acontece. Eu chego aqui ontem à tarde, por exemplo, e todas as vezes que eu te ouço, me dá um sono, você vai estar me puxando assim. Aí eu chego lá, acaba o sono, sai daqui, acaba o sono. É porque aqui você vai servindo para captar energia negativa, para trabalhar, e isso vai dando cancela. Só passa a sua, como vocês chamam, a sua vitalidade. Aí dá sono. Mas isso é o trabalho de limpeza que você faz. Ou melhor, que você é usada para ser feito. Do ambiente ou dela? De cada um. Do ambiente, dela. Ah, claro, eu achei que você também. Aqui todo mundo. Pergunta. Então vamos lá. Alguém é capaz de fazer um resumo do que nós conversamos ontem? Carlos, nós falou sobre ser feliz. Nós começou falando que vocês não conseguiram, no tempo que nós ficou distante, vocês não conseguiram manter a felicidade. E aí disse que vocês não conseguiram manter a felicidade por quê? Antes. Porque vocês estavam preocupados com o mundo humano. Vocês estavam ocupados em realizar-se humanamente, seja a favor ou seja contra o presidente, seja nas diversas coisas. E aí nós falamos do karma desta vida, que é o fato de você lutar contra a vida e aí de a vida lutar contra você. Eu citei o exemplo de que hoje, apesar de muita gente, da grande maioria, ser sensível à questão de preconceitos, à questão ambiental, o mundo, a mesma sociedade que hoje se diz preocupada com isso, acabou elegendo alguém que não é preocupado com isso. Não só aqui e em outros lugares. Lembram disso? Depois nós veio conversando diversas coisas de felicidade, falamos que vocês não são felizes porque estão sempre exigindo que o certo de vocês aconteça. Ou seja, em resumo, nós deixou bem claro o seguinte: vocês não são felizes porque querem
está certo. Porque querem que o seu chefe prevaleça no mundo. E aí é que vem a questão, que alguns me perguntaram ontem, eu fui descendo, e que alguns já me perguntaram outras vezes. A partir disso eu pergunto, como ajudá-lo posso? Como é que eu posso ajudar alguém? Ontem até nós falou na questão do conselho, que é a pior ajuda que pode ser dada, pior entre aspas. Como é que eu posso ajudar alguém? Respeitando. Hã? Respeitando o que ele decidir, né? Não. Não, ajudar ele a ser feliz. O exemplo que eu dei é de como não ajudar. Sim, o exemplo que eu te dei é de como não ajudar. Mas a partir de tudo que nós falou ontem, como é que eu posso ajudar alguém a ser feliz? Se ajudando. Hã? Se ajudando, se trabalhando. Não. Será que a gente pode ajudar alguém? Pode. Joaquim, Pode. então eu vou me expor aqui. Eu tenho procurado ajudar as pessoas a pensar o que elas pensam. Sim, mas pensar o que elas pensam em que sentido? Para elas observarem exatamente o resultado disso na vida delas. Tá certo. Mas como eu ajudo alguém a fechar o pensamento? Eu Isso aí que eu tento quero repetir saber. tudo que você fala pra gente. Isso chama-se papagaio. Eu falo muito, né? Vamos conversar, nós vamos conversar hoje. Eu estou brincando, viu? É só para distrair. Hã? Sendo exemplo. Exemplo do quê? Mas a Você não pode ser um exemplo para ninguém, porque você só pode ser o exemplo daquilo que você acredita. E ele não acredita na mesma coisa. Usar as verdades dele para ajudar. Hã? Usar as verdades dele. Usar as verdades dele, você não coa a bola, você não acredita nas verdades dele, como é que você vai usar? Então dando o direito dele ser infeliz. É uma boa solução. Dar o direito dele ser feliz é uma boa solução. Mas nós estamos falando de ajudar. Seria que cada um se deu por todos. Nós acabamos de dizer, resumidamente, por que vocês são infelizes? Tá certo. Porque vocês louvam o certo. Como é que eu posso ajudar alguém a ser feliz? Libertando ele de louvar o certo dele. Ajudando na desconstrução. E Ajudando na desconstrução. como se ajuda na desconstrução? Dizendo que é errado, Hã? quebrando o conceito dele. Como é que se quebra o conceito dele? Que veja, teoricamente tudo está maravilhoso. Eu estou falando de prática. Como eu quebro o conceito, como eu descontuo, o que eu preciso fazer para que o outro pare de louvar o certo dele no altar? Eu normalmente não concordo com a pessoa. Piorou. Na prática, Porque cada vez que ninguém concorda com você, você luta para provar que está certo. Ele vai fazer a mesma coisa. É um choque de realidade, né? Dele não é o certo dele, a gente vai fazer isso. Choque de realidade, não. Hã? O certo dele não é o certo dele, então não posso ajudar ele. Pode. se colocando no lugar dele, Hã? Não. Não sei como. não seja aqui, fala Não sei. Como, moça? Como é que vocês fazem lá no sei o que para ajudar alguém? De vez em quando a gente começa a colocar algumas realidades para a pessoa. Pra gente- Realidade? Realidade de você, Não. cada um é um universo. Você tem suas verdades. Você começa. Sua Você verdade. começa a colocar o quê? Outras verdades. Não, eu falei, suas verdades são suas verdades. Não Você, são as minhas. você começa a colocar outras verdades sobre aquele assunto. Veja, ninguém pode resolver a vida do outro, dar felicidade ao outro.
O que você pode ajudar o outro é a ele questionar suas próprias verdades. Como? Colocando para ele outras verdades. Sim, mas é exatamente isso que eu estou falando. Você precisa conversar com o outro quando ele diz, isso aqui é uma vela. Você diz, será que é? Olha, será que não é palafina? Será que não tem um fio no meio? Mas isso é vela. Não, isso não é vela. Isso é palafina e fio no meio. Olha, você está chamando de vela. Então não estou muito errado. Mas quando a pessoa não tem diálogo e não quer aceitar, não... Deixa ele ser feliz à vontade. Porque ele não quer. Ele não quer. Porque a primeira coisa é ele te pedir ajuda. A primeira coisa para você ajudar é ele lhe pedir. Olha, eu estou passando por um problema, preciso de ajuda. Pois não, vamos conversar. Qual é o seu problema? Meu problema é este. E por que você está... Aí você descobre por que ele está sofrendo. Que verdade ele está usando? Eu xinguei a minha mulher, ela está me traindo com outro. Você precisa desconstruir a necessidade da fidelidade da mulher para ele ser feliz com ela. Ou dizer para ele, muda de mulher. Mas você começa a conversar e fala, estou ficando nervoso, já para. Se ele fica nervoso, você diz para ele, desculpa, você me pediu ajuda, eu só estou falando, respondendo o que você me pediu. Se você não quer me ouvir, seja infeliz, à sua vontade. Veja, o que o outro vai fazer não interessa. Eu estou querendo conversar com vocês, não é com relação ao que o outro. Se o outro não gostar, o problema é dele. Mas como ajudar? A única forma que você pode ajudar alguém é ajudar alguém a enfrentar suas próprias verdades. Para isso é preciso que ele veja que existem outras possibilidades de realidades, de verdades, sobre aquele assunto. Vocês, como humanos, vivem assim, de antóios. Vivem só olhando para frente. É preciso abrir a possibilidade de realidade, de verdade, para que alguém possa libertar-se do exigir que a sua verdade aconteça. Essa é a única forma de ajudar. Aliás, é o que eu faço com vocês. Me desculpa, mas eu nunca falei uma verdade aqui. Quando você diz isso é assim, eu digo não é achado, eu não estou dizendo uma verdade, não estou criando certo. Eu estou só dando uma possibilidade de verdade, uma possibilidade de realidade. E cada vez que vocês fazem a mesma pergunta, eu respondo de forma diferente. Porque o que eu preciso, e isso eu já cansei de dizer, a minha missão é abrir tanto leque de possibilidade de verdade que você não escolha nenhuma possibilidade. É a roda espiritualista, né? Hã? É a roda espiritualista. Isso! É a ordem espiritualista, é os trabalhos de orientação, de conversa. O trabalho de ajudar o outro tem que ser sempre esse, um assunto. Vamos conversar sobre um assunto e na hora que conversa sobre o assunto, expandir a possibilidade de realidade e dizer, tá vendo? Aquela pessoa pensa isso, ela está errada e você está certo. Por quê? O que você acha de melhor que você sabe mais do que ela? Ela não tem direito de ter a opinião dela? É isso que precisa ser feito. É essa ajuda que precisa ser dada. Que, aliás, me desculpem, mas é o que eu fiz com vocês nesses 20 anos. Eu, cada vez desde o início, vim aumentando e ampliando e respondendo a realidades que eu mesmo criava, exatamente para chegar ao ponto de ontem, de dizer para vocês, nada é certo, nada é errado. Nada é verdade, nada é mentira.
Tudo depende de cada um. É isso que vocês precisam entender. Goze conversando em como ajudar o outro. Ajudar o outro é só isso. É de propor essa discussão, essa conversa sobre a existência das múltiplas verdades e realidades a partir da compreensão de cada um e dizer para a pessoa, tá vendo? Existem opiniões diferentes. Por que você está certo? Por que não é o outro que está certo? Mas para fazer isso, a gente tem que ter escutar plenamente, que é uma coisa bem difícil nos dias atuais. Você precisa o quê? A gente tem que saber ouvir, porque às vezes a pessoa está falando A e você já está contrapondo dentro da tua mente, que é o B. Quando a gente realmente escuta, você entende o apelo. Porque a gente tem que treinar a escutar para poder acolher essa pessoa. Mas você só pode ajudar o próximo se você ouvir o próximo. Se você não ouvir o próximo, você não vai poder ajudar ninguém. É treinar a ouvir, né? Entender o que ele está falando. Né? Posso dar um depoimento? Pode. Porque foi bem na mosca. Quando você mostra as outras verdades que a pessoa não viu, essa é que é a forma correta de você ajudar. Eu era jovem e eu tinha um amigo muito íntimo e ele engravidou uma menina e naquela época era obrigado a casar, tinha aquele negócio, eles se gostavam e casavam. Mas ele era um peso tão grande que ele era estudante, ele tinha que trabalhar, aquela confusão toda. E ele, um belo dia, ele decidiu que ia embora e que ia devolver a menina para o pai, porque ele não tinha condições. Chorando, eu amo muito ela, mas não tenho condições. Aí a menina telefonou para mim, disse, vai lá, porque o Ricardo está maluco, vai dar uma ajuda para ele. Aí eu cheguei para ele e disse, vamos tomar uma cerveja e vamos comemorar que você tomou uma decisão. No momento nenhum eu disse que ele estava errado. E na conversa eu disse para ele, muito bom, quer dizer então que você vai ficar sozinha, ela vai voltar com o pai. Agora eu só fico preocupado no dia seguinte, quando ela arrumar o Ricardão, como é que você vai ficar? Mas tudo bem, tudo bem. Ele saiu de lá e foi dizer para a mulher que ele estava maluco. Quer dizer, ele não tinha pensado no dia seguinte. É exatamente isso. Ele soube ouvir. Hã? Ele soube ouvir o que eu Mas é preciso saber ouvir. Você não pode ajudar ninguém. Quem ajuda alguém sem ouvir é aquele que acha que sabe tudo. E este que acha que sabe tudo, que tem os conselhos para tudo, foge dele. Porque o que ele quer é fazer você seguidor dele. O verdadeiro sábio é aquele que não sabe. Eu ia falar justamente isso, né? Eu acho que a gente sabe muito bem isso que o senhor falou, né, de colocar, ampliar as verdades para as pessoas como uma forma de ajudá-las. E eu acho que a gente sabe muito bem isso, ninguém respondeu, mas a gente sabe. Né? Tanto que, assim, duas dificuldades. Primeiro que muita gente usa isso que a pessoa na dor procura ajuda, e muita gente sabe manipular isso colocando não as verdades verdadeiras, mas as suas verdades a manipular. E são muitas religiões que a gente tem aqui. Então a gente sabe muito bem como, né? E segundo, é assim, a gente também às vezes nos achamos da nossa pequenez aqui, a não julgar. Nós somos, igual o senhor falou, ó, eu tenho a verdade, né? Às vezes a gente tem dúvida, né? E a gente tem que passar uma verdade, né? A gente está tentando ajudar o outro, mas a gente não consegue nem se ajudar ainda. Esse é que é o problema. E as nossas verdades que a gente vai passar, que são verdades verdadeiras mesmo. Você não tem que passar a verdade sua. Você tem que passar outras verdades.
não só a sua. E no teu coração. E para achar outras verdades, não com a verdade, como ele falou no exemplo dele, mas com a possibilidade de ser verdade. Você quer ver uma coisa? Quem votou contra o presidente está sofrendo porque ele vai assumir. E se ele fizer um bom governo, como é que vai ficar a cara dessas pessoas? É uma possibilidade de verdade. Então, ajudar, por exemplo, as pessoas que estão sofrendo hoje é dizer, espera, depois que ele assumir, você queria que não fosse ele, tá certo, mas foi, a maioria decidiu por ele. Então, a minoria tem que acatar o que a maioria decidiu no momento em que você vive numa coletividade. Então, primeiro, acate o que a maioria decidiu. Não seja a favor dele, mas espere um momento, espere ele assumir, espere ele começar, para aí você ver se você vai gostar ou não. Porque senão você vai sofrer hoje e pode ser que amanhã você fique com cara de toça. E a mesma coisa o apoiar. Você apoiou, votou, acabou. Agora, espere ele reagir, espere ele fazer para você dizer que ele é bom mesmo. Porque pode ser que ele faça um monte de droga e você vai ficar com cara de toça. Veja, quando eu falo em abrir o campo de verdades, não é abrir o campo de verdades com verdades, mas é abrir o campo com possibilidade de verdades. Porque se você tirar ele de uma verdade e levar ele para outra verdade, é tocar sempre meia dúzia, é tocar uma causa de sofrimento por outra causa de sofrimento. Então é uma possibilidade de verdade, mas uma possibilidade de verdade que faz ele repensar a verdade que tem agora. E é só isso. Eu preciso para ajudar os outros, fazer ele duvidar da verdade dele. Não abandonar, não largar, mas duvidar que aquilo que ele acredita como santo, como verdadeiro, e que ele louva no seu altar, ele continue louvando. É só isso. O altar, você não vai mexer no altar da pessoa, não vai tocar a verdade. Você só vai fazer ele, não é você, fazer ele questionar as verdades. O que o senhor faz aqui pra gente? Exatamente. É o que nós faz há 20 anos. E o mais importante é você não ter o certo. Exato, não é o certo. Isso, não, é o que ela disse, é saber ouvir sem julgar, porque você começa a julgar e quer colocar o seu certo. Não, não é o seu certo. Eu não votei, eu não gosto do presidente. Tá certo, eu não votei, mas eu não posso defendê-lo ou acusar ele, porque se eu defendê-lo ou acusar ele, eu não vou estar ajudando ninguém. Eu só posso ajudar alguém falando para alguém, você não gosta? Você ainda não sabe. E pela. Amanhã você pode responder. Hoje não. Porque isso faz ela repensar. Ah, tem que pelar o amanhã. Aí amanhã pode ser que não sofra. E se sofrer amanhã, viu, estava certo. É outro trabalho, é outra luta de verdade. E aí você vai estar trabalhando passo a passo. Eu só estou querendo, assim, gente, fechar para mim aqui, para poder ajudar melhor as pessoas. Quando eu levo a pessoa a pensar no que ela pensa, eu tenho a minha intenção é levar ela a sentir o que ela pensa. É por aí. Repensar no que ela pensa, repensar, meditar sobre o que ela pensa, é o que precisa ser feito. Mas essa meditação precisa ser feita dessa forma que eu estou colocando, que é apática. É você sugestionar novas possibilidades de realidade para que ela medite a realidade dela. Porque eu sempre vou concluir com a pessoa, se aquele modo que ela está pensando
está trazendo para ela uma felicidade ou uma infelicidade. Tá certo, você pode fazer, mas sempre para você fazer isso é preciso ampliar a questão da realidade. É isso que eu estou querendo deixar bem claro. Você não pode de fazer só simplesmente ela meditar sobre o que ela está pensando, sem levantar novas possibilidades. Porque senão ela não desgruda daquilo. É o que eu disse, está Antônio. Você precisa abrir o Antônio. E o abrir o Antônio é expor ela a mais possibilidades. Perfeito. Agora, com ela só sentir, meditar, tudo perfeito, o caminho é este. Mas sempre no caminho, neste caminho, fazendo isso. Olha, há esta outra possibilidade. Se este e a Fia, quando novo, tiveram um carro, se você perguntar até hoje, ela diz que é verde, ele diz que é azul, ela diz que é azul, ele diz que é verde, e não vão chegar nunca a confusão nenhuma. Agora, é uma cor que tanto pode ser verde quanto pode ser azul. E aí você quer acredita que é verde, você precisa mostrar a possibilidade de ser azul. E quem acredita que é azul, você precisa mostrar a possibilidade de ser verde. Para quê? Para a pessoa deixar de acreditar que é azul? Não! Para ela simplesmente não ir contra quem pensa que é azul. Ficou Aí claro? volta na questão de viver o presente. Né? Exato. O que acontece quando uma pessoa questiona a própria verdade dela? Doutor, ela não questiona a verdade dela. Ela vê que há outras possibilidades de verdade. E aí a única coisa que ela faz não é questionar. Ela para de idolatrar a verdade dela. Compreende? Veja, é o que nós conversamos sobre religião. Cada religião tem uma forma de pensar, não tem? Você hoje questiona, discute o que cada religião pensa? Você deixa eles pensarem. E fica com a sua verdade. É isso. Você fica com a sua verdade, mas dá ao outro o direito de ter verdades. Dá ao outro o direito de pensar diferente. Dá à vida o direito de não ser o que você quer que ela fosse. Então não é questionar a sua verdade. As suas verdades continuam incólumes para você mesmo. Continuam sendo a sua verdade. Você só fala de brigar para impor sua verdade. Compreendeu? E isso serve tanto para os encarnados como para os desencarnados. Serve para todo mundo, porque não existe diferença entre encarnado e desencarnado. Não existe diferença. Neste planeta, ou em cada planeta, não existe diferença entre os encarnados e os desencarnados. Eles estão todos no mesmo nível, a não ser os missionários, aí é outro detalhe. Mas aqueles que estão em provas e expiação, eles estão no mesmo nível de compreensão. Então não há diferença de você estar na carne ou estar fora dela. Se você é egoísta na carne, você é egoísta fora da carne. Se você acredita no amor de pai e mãe, na sublimidade do amor de pai e mãe fora na carne, você acredita fora. É tudo igual. Qual é o risco da gente, quando fizer esse auxílio, ficar achando que está dono da cocada preta? É grande. Porque assim, quando alguém falou da coisa da sua verdade, né? Então, assim, chega uma pessoa e diz, religião, você escuta, fala, não, gente, continua acreditando em espírito, por exemplo, né? E aí a pessoa fala, não, acredito no seu, eu sou ateu, você fica, você escuta, você acha que Deus ajuda, você acha. Só que assim, é muito sutil o negócio, né? Sim, você precisa estar muito atento a você mesmo. Porque imagina. Eu consegui, olha, eu não impus nada, foi legal. Então, assim, continua sendo uma armadilha. Sim, imagina se aquela mulher aceitasse a uva. Nossa, ele estava até hoje falando do bem que ele fez para a mulher. Mas assim,
Quantos médios que trabalham até por incorporação, quando desincorpora, fica dizendo, viu o que a minha entidade fez? Mas veja, com relação a quem foi atendido, isso não tem menor problema. Isso é problema para você. Você é que não soube trabalhar em você aquilo que aconteceu. De novo entra aquela coisa da intenção. Isso. Se faz sem intenção, tudo bem. Agora se fala, agora eu vou aplicar aquilo que o Joaquim falou, tudo bem. Eu sempre disse que o trabalho espiritual é feito para o outro e para o médium. O outro vai receber o que ele veio buscar. E o médium vai receber a forma como ele trabalhou. A história daquela moça da pandemia, eu acho que ele tinha dado a ela. Isso. Até hoje ele fala da pernil também. Pergunta. Joaquim, ela comentou sobre a intenção. A gente deve não ter intenção ou não idolatrar a intenção que é apresentada? Primeiro, você nunca tem intenção. Quem tem intenção é a mente. Certo. Segundo, a mente jamais vai deixar de ter intenção. Porque na hora que a mente não tiver intenção, você, espírito, não tem mais prova. Sim. Então precisa ter intenção. Então, na verdade, não é não ter intenção, é você não viver a intenção que a mente tem. Ou melhor, viver liberto da intenção que a mente tem. Eu que lia, não está aqui agora, mas eu estou. O que eu posso fazer? Vou vir ficar aqui. Na hora que eu for embora, eu vou embora. Isso é viver liberto da intenção, apesar de ter a intenção. Sim, beleza. Compreendeu? Sim. Pergunta. Pai Joaquim, Diga. tem uma coisa que lá no trabalho que eu faço, sabe, lá na Casa Espírita, eles batem muito de frente comigo, porque dentro da doutrina espírita eles falam que Deus não criou o mal, ele permite que o mal aconteça. E não é isso, né? Se for isso, você diz para eles, joga fora a pergunta 1. Causa primária de todas as coisas. Mas como é que eu lido com isso dentro de um ambiente onde todos pensam dessa forma? Boa pergunta. E eu preciso tentar, de alguma maneira, sendo que é isso, né, nisso que eu acredito, Deus é causa primária, mesmo quando eu levo essa resposta da questão número 1, ainda assim tem embate. Porque na verdade, quando você leva, você está querendo impor uma verdade que não é verdade deles. Eu estou querendo mostrar. Não estou hoje falando mal. É isso que está acontecendo. De como se portar num ambiente onde todos, ou a grande maioria, pensam diferente de você. Simples. Um ditado popular de vocês. Em Roma, pense como os romanos. Se você está num lugar onde a diretriz, a verdade do lugar é uma, você tem duas opções. Ou você sai, ou você vive a partir daquela realidade, mesmo que não acredite nela. Isso é hipocrisia. Não, isso é respeito à verdade do outro. De aqui, neste passo, sentado no xixela, nessa cadeira, eu ensinei o que é universalismo. Alguém ainda lembra o que é ser universalista? O que é, como se é universalista? Você é católico, você está numa igreja, você está
Não, não, não. É muito mais direto do que isso. Eu estou conversando com ela. Este, eu e ela, é o meu universo. O eto não existe. Se o universalista é aquele que se integrar com o todo, eu preciso me integrar com ela. O que é me integrar com ela? Pensar como ela pensa, agir como ela age, fazer o que ela faz. Isso é ser universalista. Ser universalista é você comungar perfeitamente com o outro, sem perder a sua identidade. Eu sou eu. Eu tenho as minhas verdades. Mas, frente a ela, estando com ela, eu vou ser ela. Por quê? Porque eu quero ser universalista, ela não. Eu quero me integrar ao todo, ela não. Então eu preciso respeitar. E o respeito a ela é não levar para ela, sem que ela feche, a minha verdade. Por isso que para ajudar o outro, a primeira coisa é, eu quero ajuda. Se não pedir ajuda, não se meta, gato mete. Então, como você se porta lá? Dentro da realidade de lá. Agora, na hora que você estiver fora de lá, e estiver com alguém de lá, você tem o direito de botar a sua verdade. Mas lá, você não tem o direito de impor a eles. Você pode, como sugestão, como ato, acontecer, falar. Mas a partir do momento que disserem não, cala a boca. Não fala mais nada. Ou sai de lá, ou é isso. Agora, o pior é quem fica lá lutando contra aquilo lá. Ficou claro? Ficou claro isso? Essa questão da universalização é muito interessante. Porque vocês acham que universalização é parar e ficar lá. Eu estou em contato com o universo. Isso é ilusão. O universo é formado por tudo. E o universo é formado por tudo que existe naquele momento. O meu universo hoje é vocês. Quem não está aqui, eu não estou preocupado em me universalizar. Porque não pertence ao meu universo hoje. Ele deu presente? Hã? Presente com o presente no presente pelo presente. Pergunta. Nenhuma pergunta? Uma coisa, essa questão de auxílio é fácil falar quando você está no contexto disciplinando, gravando. Agora, quando começa com amigos e parentes, é mais difícil. Família, assim. Essa é uma questão interessante que você está levantando. Quando você está no trabalho espiritual, é mais fácil você ajudar o outro, dentro desses parâmetros que nós conversamos. Mas quando o marido e mulher estão na cama, não dá para ajudar desse jeito. Aí é cada um querendo impor a vontade ao outro, não é assim? Não é assim? Não, não é assim, não. Tá certo. Eu vou pedir que aqui dito. Veja, o que é uma xanga? É uma comunidade. Tá certo? Qual é a sua comunidade? Não. Qual é a sua comunidade? Esse é o primeiro grande problema para você falar em atividade de xanga. Você precisa saber qual é a sua comunidade. Qual é a sua comunidade? Hã?
Não. Onde eu estou? É com quem você está naquele momento. Ai, então ferrou, né? Porque quando a gente está naquele momento de família, aquela bela discussão. Isso. Você está numa xanga. Quando você está brigando com a sua mãe, você e sua mãe, vocês estão numa comunidade. Comunidade mãe e filha. É isso que você precisa entender na hora que se fala em ajudar os outros. Vocês querem ajudar os outros? Na hora que querem, do jeito que querem, no lugar que querem. No lugar que nomeiam como o lugar de ajudar os outros. Não é isso. Aquele que acha que quer ajudar os outros, ele precisa entender que essa ajuda deve ser feita 24 horas por dia, em cada comunidade que ele tiver. Ou seja, aonde ele tiver, com quem ele tiver. Sabe, você lembra da história do médico? Que queriam que ele ajudasse os doentes? O pessoal do centro espírita queria que o médico ajudasse o doente. O médico dizia, não, eu estudei para ganhar dinheiro. Eu não vou cuidar de ninguém de graça. Mas de tanto o pessoal do centro espírita encher o saco dele, ele disse, tá certo, eu vou ajudar os outros. Mas eu só vou atender de graça às terça-feiras, da 8 até o meio-dia. Fora deste dia, fora deste horário, não atendo. Aí depois de mais de 40 anos ele atendendo os pobres, ele morreu. De tanto ouvir os espíritas, ele correu lá para a porta do céu, né? Aí foi entrando assim, o anjo disse, não, você não é aquele trabalhador que atendia os doentes? Se é, a sua porta é a outra. Não é essa. Essa é a porta dos comuns. Aí ele saiu todo posa, né? Tá vendo? Foi bom ajudar os outros. Chegou lá, a porta estava fechada, um monte de gente. Ficou esperando. Aí de repente a porta abriu. Entrou gente, quando ele foi entrar, a porta fechou. Aí disse, mas peraí, eu sou um médico, eu atendi as pessoas. Eu mandaram eu vir para essa porta para entrar. Ele disse, tá certo, mas essa porta só abre às terças-feiras, da 8 ao meio-dia. É isso que vocês precisam entender. Não dá para ajudar quem você quer, na hora que você quer, no lugar que você quer. Isso não é ajuda. Isso é espolar os outros para dizer que você ajuda alguém. Aquele que quer ter a preocupação de ajudar os outros, ele precisa estar 24 horas consciente que está tendo uma possibilidade de ajudar alguém. Possibilidade, porque depende do outro pedir. Ficou claro isso? E aí eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Eu disse que a primeira coisa para ajudar os outros é eles pedirem. E se não pedirem, eu posso ajudar alguém? Como? Se eu posso, como? Não querendo ajudar. Acabou de falar aqui, ó. Faz? Respeitando o outro. Veja, a ajuda não é só você falar com o outro. A maior ajuda que você pode dar a alguém é respeitar. Respeitar o quê? O outro. Respeitar a verdade do outro. Por que você precisa discutir com as pessoas para dizer que você está certo? Para poder idolatrar o seu Deus, o seu certo. Quem pensa em ajudá-lo próximo,
Precisa entender lixo. A ajuda deve acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, ou melhor, na hora que você está, no lugar que você está, com a pessoa que você está. E a ajuda não se consiste em agir sobre ele só. Isso você só pode fazer se ele pedir para você agir. Mas ela precisa e tem que deve ser dada através do respeito ao outro. Ah, eu acho que essa cor é preta. O outro, não, é verde. Então tá certo, é verde. Para que eu vou discutir? Eu não vou provar para ele que é preta, nem ele vai provar para mim que é verde. Aí eu respeito e aí saem os dois felizes. O nome disso, alguém sabe? Doação da razão. Nós já falamos disso há quase 20 anos atrás. Diga, filho. Eu ia falar que eu acho muito interessante. Eu tenho uma pessoa na família que faz isso. Ela sabe, né? Nós trabalhamos com você, com o Pai Joaquim, que é Espírito Antário. Ela chega lá no WhatsApp, olha, você acha disso? Fala, olha, eu acho que é porque eu acredito nisso. Aí eu não acredito nisso. Entendeu? Por que pergunta? E é sempre isso. Pois é, mas veja. Semanalmente me faz uma pergunta, tu sabe como? Dê a ela o direito, ela gosta de fazer isso, dê a ela o direito. Ela fica feliz e você não sofre. Não, agora eu não sou isso. Mas se você ficar. Por que você fica perguntando então? Para que você fica perguntando? Sabe quem vai sofrer? Você. Eu acho que a maior prova que alguém pode ter na vida é essa, a missão de ajudar. Porque é um trabalho individual fantástico. Só tem um detalhe. Não é a maior prova que alguém pode ter. É a prova que todos vocês têm. Todo ser encarnado tem como missão ajudar o próximo. Porque Paulo já disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Então não é uma missão especial de um, não. É de todos. E está embutida dentro do amar ao próximo. Amar ao próximo é ajudar o próximo. E amar ao próximo é exatamente isso. Respeitar o outro. Esse respeito ao outro é uma questão de maturidade. Maturidade espiritual. O maduro espiritualmente é aquele que luta para ser pobre de espírito. E o pobre de espírito nunca é rico de razão. É o viver certo. Não tem certo. Não, mas é o viver. É o viver para servir. Se esse médico que o senhor falou, ao invés de frequentar um centro kardecista, ele frequentasse um centro com os conhecimentos do Pai Joaquim, e ele fosse ajudar, ele conhecedor que às vezes aquela doença é necessária, de vez ele se preocupar em dar o remédio, ele entender que talvez aquele faça parte do karma, né, a doença, ele entender. Então, ele tentar passar, ressignificar, passar algumas verdades para a pessoa saber, ao invés de dar uma cura, um remédio, ele fazer a pessoa entender o que ele está passando e ressignificar suas verdades, ou ter. Seria essa a ação do médico ali ou não? Não. Porque a gente tem. Primeiro, que Joaquim nunca disse que não pode tomar remédio. Segundo, que Joaquim nunca disse que não pode receitar remédio. Você pode tomar remédio. E você pode receitar remédio. Ajudar na cura. Agora, você precisa entender que o ajudar na cura não tem o valor que você dá. Não é a coisa importante. Faz parte da vida. Até porque não adianta você tomar remédio, não adianta você receitar remédio. Porque, como nós vimos, a cura depende da pré-programação. O que eu sempre oriento é que, além do remédio, você dê a palavra. Sabe, não dá vala. Não é dar o peso.
mas dar vala e ensinar a pecar. Eu sempre orientei, desde que nós começamos com esse processo de Xanga, a dizer o seguinte: qualquer coisa pode ser realizada na Xanga. Pode ter trabalho de incorporação, pode ter eico, pode ter energização, pode ter apometria, pode dar parte, pode ter trabalho de cura, tudo pode. Agora, saber que esta não é a atividade fim do ajuda ao outro. Isso é apenas um instrumento. Eu digo o seguinte: esses trabalhos são ponto-socorro, onde você recebe uma pessoa em 15 e dá uma estabilidade. Na hora que você estabiliza uma pessoa em 15, você precisa levar ela ao médico para ela curar a doença, porque ela só estabilizou a 15. Então o médico pode curar e ajudar a estabilizar a 15, mas ela precisa dar cura. E a cura não está no não ter doença. A cura está em você não merecer mais ter doença. É diferente. Entendeu? Então é a posição desse médico. Agora, se esse médico acreditar piamente Joaquim, ele vai ficar na porta esperando a porta abrir. Porque Joaquim não é melhor do que ninguém. Joaquim não está mais certo que ninguém. Eu já disse, acabei de dizer, eu não crio novas verdades. Eu simplesmente ampio o leque de possibilidades de verdade. Então Joaquim não é para ser seguido. É para ser compreendido e você, a partir de você, colocar em prática o que você acredita, não o que Joaquim diz. Pergunta. Joaquim, como desconstruir as verdades sobre o livre-arbítrio dos espíritos? Como desconstruir a verdade sobre o livre-arbítrio do espírito? Dos espíritas? Se ele pedir? Sim. Provando que não existe livre-arbítrio. Como? Qual o argumento? O argumento é simples. De tudo que você quer, você faz? Tudo que você quer que aconteça, você acontece? Então que liberdade é essa de escolha? Você consegue evitar de ficar doente quando você não quer ficar doente? É isso. Se desconstrói uma verdade, o moço falou só que de realidade, mostrando outras verdades. Ou outras possibilidades de verdade. A desconstrução da verdade de que eu escolho tudo que eu quero fazer, me dá exatamente essa noção. A verdade de que acontecem muitas coisas que eu não quero. E que não são instrumento da vontade do outro. Esse é um argumento. Um outro argumento, lá no livro do Espírito, diz assim: Deus é a justiça perfeita. Pergunta para o Espírito assim: se Deus é a justiça perfeita, como acontece com alguém algo que ele não merecia receber? Só porque o outro quer? Então, se o outro quer me matar, eu vou morrer? E como fica a ideia de que Deus sabe a hora da morte? Então é usando as próprias verdades deles, abrindo o leque de possibilidades, porque ele está assim, ó. Me disseram que eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho. Não abre mais para nada. Ficou claro? A não ser o livre-arbítrio de poder fazer aquilo com a dor ou de outra forma. Colher entre o bem e o mal. Ampliar esse leque de possibilidades, né, do que seja real, eu posso entender que é a mesma fala do Cristo. Dentro do que seja real? Para cada um. Não. Ampliar o leque de realidades fora da realidade dele. Sim, mas então. Não é dentro do que ele considera real. Então eu não coloquei direito.
essa questão que você está trazendo hoje, trouxe ontem, traz há 20 anos, mostrando ampliar esse leque de possibilidades, eu posso entender que a fala do Cristo, conhecereis a verdade e ela vos fará livre. Isso, qual é a verdade? Uma outra possibilidade. Não, qual é a verdade que você tem que conhecer? A minha, mas eu tô Não, não é sua. Qual a verdade que você tem que conhecer? Não tem verdade. Que existem tantas verdades que você não tem a verdade verdadeira. Não, mas é isso que eu estou. Essa verdade, conhece a verdade, que conhece a ideia de que das possibilidades de verdade, que essa sua verdade vai acabar lhe libertando. Libertando de quem? Da própria verdade. Do assar verdade verdadeira. Então, com relação a isso, na festa da nossa chiola que nós fez lá no meio do monte, da montanha, Fia, como é o nome lá que nós fez? Hã? Isso, lá. Eu disse o seguinte, o que é verdade? O que é verdadeiro? O que é? Alguém sabe dizer o que é verdade? Eu não sei. Aquela que serve para todos. Não, o que é verdade? É aquilo que você diz que é verdade. Verdade é uma opinião, uma posição que você chama de verdadeira. Mas é a verdade. Por quê? Porque cada um aceita o que quer como verdade. Então a verdade é decretada por você. Estou certo? Se a verdade é decretada para você, por que você procura a verdade? Basta você dizer que tudo é verdade. Crie sua própria verdade e viva sua verdade. Já que você quer. Então aí. É isso que você precisa trabalhar, entender. É para mostrar à pessoa que a verdade nada mais é aquilo que eles dizem que é verdadeiro. E que outros dizem que outra coisa é verdadeira. Fora isso, não existe verdade. Então você me fez entender agora por que Jesus ficou em silêncio quando Pilatos pergunta o que era a verdade. Porque para ele a verdade era o que ele estava vivendo. A verdade é o que cada um vive. Cada um decreta que é verdadeiro. Só isso. Então, aliás, é assim que você vive. Você ouve milhares de coisas e você escolhe no que acreditar. No que ser verdade para você. Pô, tem gente que acredita no que o Joaquim fala. Tem gente que não acredita. Quem está certo? Porque depende de cada um, se é verdade ou não. É isso, o trabalho é este. É chegar a este ponto. Ao ponto de mostrar para a pessoa que aquilo só é verdade porque ele acredita que é verdade. Mas há a possibilidade de outras verdades. Com isso, ele vive a verdade dele. E deixa os outros em paz viver a verdade deles. A parte de deixar o outro em paz, de viver a verdade dele, é difícil. Todo mundo dá palpite na vida do outro. Sim, mas é esse o trabalho. O trabalho é ajudar o outro a não dar palpite, a respeitar a verdade do outro. Resumido, é você se desligar do que a mente sugere. Toda essa confusão que a gente faz e querendo saber o que Jesus disse, o que o Buda disse, ou que se existe uma regra, ou que eu vou vestir uma roupa para ajudar. Né? Eu vou vestir uma roupa para dar comida para os outros. Eu vou fazer um negócio. Isso tudo é construção da mente. E o que o Joaquim está ensinando é desconstruir a mente. Você quer ouvir uma coisa? Moço, com o nome do carro. O que você disse na primeira vez que nós foi na casa do doutor? Primeira vez que a gente foi na casa do doutor, o que eu disse? É. Aquela história do boi de saco? Hã? Do boi de piranha? Não, deu falar. Não estou lembrando não. Ele disse assim, Joaquim está louco de dizer que não sabe falar. O Joaquim, ele está rouco de tanto dizer que ele não fala. É exatamente o que você falou.
a desconstrução de tudo. O problema é que cada vez que eu falo alguma coisa, vocês acreditam numa coisa. E eu só falo para dizer que não tenho nada para falar. O que é isso? É essa simplicidade que as pessoas estão querendo complicar, né? Alguém, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que pensa que é simples, mas ela só está complicando. Mas como é que eu vou dizer para meu amigo? Tem uma moça que está aí, ela está lá atrás, de óculos lá atrás. Ela ia fazer uma comunidade para viver a partir dos ensinamentos de Joaquim, livre. Uma comunidade onde se vivesse livre. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram para fazer essa comunidade? Foram discutir a regra para ser livre. Você sabe o que é a sanga que você fala? Cria um grupo no WhatsApp e a sanga é virtual. E os problemas, as necessidades vão aparecer ali. Mas se você criar a porcaria de uma sanga, para toda quinta-feira se encontrar, você está fazendo, desculpa a palavra, você está fazendo merda. Porque não é isso que você tem que fazer. Você tem que estar disposto na hora que o problema acontecer. Você é médico. Você está atendendo e ganhando seu dinheiro. Naquele exato momento chega uma pessoa que está morrendo, que precisa de ajuda e não tem um tostão. Está naquela hora de você ajudar. Aquele é o dia. Fulano, deixa ele entrar. Deixa aí, a prioridade é o sujeito aqui que está dando mal. Isso é ser, ajudar. Isso é viver. Mas não precisa pedir para fazer, eles já têm, viu? Peixola do Alacazuz já tem. Isso mesmo, pelo telefoninho, cada um na hora do desespero pede ajuda, não é assim? Aliás, quantas vezes eu conversei assim, por que vocês não tocam telefone e na hora do desespero busca aquele? Não, se concentraram na reunião mensal, não pode fugir a essa regra, tem que ser sempre o terceiro, o quarto, ou o tal dia da semana. É o que eu acabei de dizer, a ajuda ao outro independe, inclusive, da própria reunião. A ajuda ao outro precisa acontecer aonde você estiver, na hora que você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Se você estiver fazendo cocô, é ali a hora de ajudar alguém. E essa é a grande dificuldade que eu tenho. Tem que dizer que eu não tenho dificuldade nenhuma. Quem tem dificuldade são vocês de me ouvir. A minha única dificuldade é tomar café com a xícara vazia. Aí é difícil. Pergunta. Então, moça, você acabou de resumir o que eu queria falar hoje, que era sobre ajuda ao próximo. Ajuda ao próximo é isso. É ajudar a ampliar o nível de verdade do outro, quando ele pede ajuda, para que ele se liberte da força de real da sua verdade. Quando ele não pede, a ajuda ao outro é sempre respeitar o direito dele ser, estar e fazer o que ele quiser. E essa ajuda, ela tem que não depender de lugar, de hora ou de assunto. Seja quem for, seja o que estiver acontecendo, seja onde você estiver, aquele que se diz disposto a ajudar o outro, precisa estar consciente de que está tendo uma possibilidade de ajudar. Se pedido, com a palavra. Se não pedido, com respeito. Acabou. Mas assim, nessa linha, ajuda ao próximo, que a gente está discutindo, ela é diferente da caridade do Livro dos Espíritos ou não?
Qual é a qualidade do livro dos Espíritos? Compaixão, benevolência, perdão. Compaixão não tem. Indulgência, perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Ou seja, tocou o bipo. Isso. Ajudar os outros nessa linha. Seria a mesma coisa que exercer a Que é benevolência? Ter empatia com o outro. Boa vontade. Boa vontade. O que é indulgência? Não julgar. O que é de perdão? Não vê erro. Acabou. Isso é a qualidade para o livro do Espírito. Não, sim, não é da comida. Não é de fazer seita básica, não é nada. É ter boa vontade com os outros. Quando eu falo em respeitar os outros, não é ter boa vontade? Isso nós estudou lá no Belo Horizonte, por isso que eu perguntei para ela, na festa de Nossa Senhora lá do Belo Horizonte. Benevolência, indulgência e perdão, as armas da paz. Essas são as armas para você guerrear com os outros, para poder ter paz. Isso é ser caridoso. Isso é ser caridoso. E consigo próprio também. Né? Hã? E consigo próprio, claro. Ficou claro? Pergunta. Joaquim, eu queria fazer uma colocação e uma pergunta. Na questão que foi muito debatida ontem, né, principalmente a questão do cachorro, que eu não sabia que tinha possível dentro do cachorro, dentro daquele assunto que você trabalhou tão bem, da questão 919 dos espíritos, que Santo Agostinho fala da função espírito, isso não tem acontecido exatamente exercendo essa função espelho já no nível coletivo? Mas veja, o que é a função espelho? Ela mostrar a você o que você precisa se libertar. Perfeito? Então a função espelho vem de fora para mostrar o que está dentro. Ou seja, a função espelho é o carro. Na hora em que você quer o respeito ao homossexual e alguém não respeita o homossexual, é uma função espelho coletiva para ajudar todos aqueles que acham que o certo é ter o respeito ao homossexual para se libertar do obrigar a todos a respeitar. Veja, eu posso respeitar o homossexual. O homossexual não pode exigir que eu respeite ele. Se ele tem a opção de ser, eu tenho que ter a opção de não ser, de não gostar. E eu não vou estar errado por isso, é a minha opção. Se, como falou do livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. E o meu livre-arbítrio diz, não goste disso. Por que eu tenho que gostar? Compreende? A coisa é muito sutil. Não que eu precise agredir, eu não preciso agredir, mas eu posso não gostar. É o direito meu. É isso que vocês não entendem. Vocês querem cobrar direitos. De quem? De todos. E não é isso. Porque quando você cobra de alguém o direito a alguma coisa, você está tirando o direito dessa pessoa. É isso que vocês não veem. Cada vez que vocês cobram uma coisa ao outro, você está tirando do outro exatamente o que você está cobrando que ele tenha. Que você tenha. Por isso que não adianta nada fazer isso através de lei, com uma lei para... Não serve. A lei não muda cada um por dentro. A lei é coercitiva. Ela lhe dá um medo de expor quem você é. Então, sim, o mundo exerce, a vida humana exerce a função espelho para que você se liberte dessa verdade. Se liberte, não tenha. Se você respeita, maravilha, é direito seu. Agora você não pode cobrar a mesma coisa de eu. Essa é a diferença.
Compreendeu? Então a puxão e espelho vem exatamente para lhe dizer, tem gente que não tem. Respeite quem não tem. E é muito diferente de analisar a função do espelho assim, aquilo que você não gostou é porque você é aquilo. Não é, é porque você tem uma opinião diferente. Tudo aquilo que você não gostou é porque você não gosta daquilo. E você tem o direito de não gostar. Agora, você não tem o direito de expressar aos outros o seu não gostar e exigir que os outros também não gostem. Você tem o direito de não gostar do que você quiser. Agora, você não pode cobrar os outros. É a mesma coisa de alimento, né? Ah, o que você não come? Isso é tão gostoso? Porque eu não gosto. Ó, só por isso. Você gosta, come você. É bom. Eu gosto quando alguém não gosta do que eu gosto. Sobra mais para eu. Pergunta, alguém tem alguma pergunta? Vou pensar agora. Agora é que eu vou pensar. Nós ontem tratou da busca individual da sua felicidade. Nós falou do trabalho seu em você, com você, para poder buscar a felicidade para você. Hoje nós falou na primeira parte de como ajudar o outro a buscar a sua felicidade. Antes de fazer o encerramento, eu queria falar só de uma terceira questão. Como ajudar o mundo a ser feliz? Falei de ajudar você, falei de ajudar o próximo. Agora falo como se ajuda o mundo a ser feliz. O que vocês acham? Tem tanto trabalho pela paz, pela felicidade, pela ajuda a todos. Como se faz para ter a paz no mundo? Ajudando cada um a ter paz. Não adianta você querer um trabalho global de paz, porque a paz ela é uma sementinha que precisa ser colocada de um a um. Então, se você quer ajudar o mundo, não se preocupe com o mundo. Comece pelo outro, comece por você. Só assim você pode ajudar o mundo. E cada um se ajudando, cada um ajudando aquele que está ao seu alcance, pode fazer com que todos vivam bem. Só um único detalhe. Este viver bem não tem um padrão. Eu lembro que para ajudar as mulheres que são lá do Irã e que usam aquela roupa daquele jeito, os americanos invadiram o país, mataram, agora vocês são livres. E ela continua usando a mesma roupa. É isso que vocês precisam entender. A felicidade de cada um é aquilo que faz cada um feliz. E alcançar uma felicidade coletiva é dar a cada um o direito de ser feliz do jeito que ele é, do jeito que ele quer ser.
e dar, e você ser feliz com ele do jeito que ele é. Este é o único trabalho pela felicidade coletiva que vocês podem fazer. Tá, Joaquim? Então, essa busca da unidade, ela está justamente no respeito à diversidade. Sim. A unidade é feita pela junção da diversidade, sem exigência de mudança. Quando todas as diversidades formarem uma única coisa, ou seja, respeitada cada uma delas, você vai ter unidade. É o que eu sempre digo, a igualdade, a única igualdade que existe entre vocês é no direito de ser diferente. Todos têm o direito de ser diferente. Então não se preocupem, não se ocupem de fazer uma felicidade coletiva. Mas se preocupem em criar felicidades que se juntem coletivamente e formem uma coletividade feliz. Cocá, Luiz, pergunta. A partir do momento, e como o moço falou, fechamos tudo que eu precisava mostrar foi mostrado, eu pergunto para vocês o que falta ser feito. Nós vamos fazer, né? Começar a fazer. Começar a trabalhar. Chega de conversa. Isso. Chega de conversa, chega de enrolação, chega de estudo. É começar. Começar a trabalhar por você mesmo, principalmente, a trabalhar pela sua felicidade. Quantos já disseram para eu assim, não, eu preciso saber isso, como se faz isso para ser feliz. Não, você precisa ser feliz para depois saber como se faz. Chegou a hora de vocês botarem mão na marcha, de vocês colocarem mãos à obra, trabalharem por vocês, trabalharem pelo próximo, trabalharem pela coletividade. Ô pai, deixa eu te perguntar aqui, um pensamento que era do seu pai, que morreu tem muito tempo, mas ficou na minha cabeça, quando ele cuidou da penitenciária, tinha muitos presos, tinha mais de 1.000 e ele falava um pensamento assim, que a gente tem que tratar pessoas diferentes de maneiras diferentes. Sim. Certo? Sim. Você tem que tratar pessoas diferentes de maneira diferente. Você tem que tratar cada pessoa da maneira que ele é. Ele falava isso, mas pequenininha, não sei. Exatamente. Porque quando você quer tratar igual, você trata do jeito que você acha que deveria tratar. E não é tratar ele do jeito que ele é, não do jeito que você quer que seja. Então está na hora da mãos à obra, de botar a mão na marcha, sem peso, sem obrigação. É botar a mão na marcha sabendo o seguinte: o único beneficiário será você mesmo. O problema é que quando vocês eram pequenos, ficaram esperando a mãe fazer vocês felizes. Mãe, o pai. Quando cresceram um pouquinho mais, ficaram esperando a carreira que vocês escolheram, a atividade profissional que escolheram, fazer vocês felizes. Aí depois casaram, ficaram esperando o marido ou a mulher fazer vocês felizes. Aí tiveram filhos, ficaram esperando o filho fazer vocês felizes.
Aí ficaram esperando um guru, um papa, um padre, um pastor fazer vocês felizes. Vocês estão sempre esperando alguém fazer vocês felizes. Já descobriram isso? Como querem ser felizes? Impossível. Se você não botar a mão na marcha, se você não trabalhar por você mesmo, ninguém vai fazer você feliz. Porque todos os outros pertencem ao mundo. E o mundo não está aqui para fazer você feliz. Nós vimos ontem, é o karma. É isso que nesse momento vocês precisam se conscientizar. Não há uma pessoa, não há um mentor, não há um ensinamento que vá fazer você feliz. A única coisa que pode fazer você feliz é você trabalhar pela sua felicidade. Ou seja, lutar contra aquilo que lhe faz infeliz. Só isso. Não esperem mais. Será que aqui não tem nenhuma criança? Será que vocês já não cansaram de esperar? Já não cansaram de ficar depositando a esperança que alguém, que outra pessoa, que um ensinamento, um mentor, uma religião vai salvar você e vai dar para trazer felicidade? É hora de começar a compreender isso e botar a mão à marcha pela sua própria felicidade. Ao invés de ficar esperando o mundo fazer feliz, fazer você feliz. E não importa se você é novo, velho, mesmo que sobe 1 minuto de vida, seja feliz nesse 1 minuto de vida. Como o Ki na China, se você fizer esse trabalho no último minuto de vida, valeu. 1 minuto de felicidade pula vale mais que 100 anos de vida. Então trabalhem por vocês, façam por vocês, lutem por vocês. Não lutem, lutem a favor de vocês, não contra os outros. Ficou claro? Pergunta. Agora eu pensei, né? Acho que ainda não. Que falta? Ao contrário, muita alegria também tem que baixar. Não entendi como assim. O ser feliz não é só sair do ruim e fico feliz. É quando tiver muito alegre, muita coisa também tem que voltar. É, porque aí é o prazer, né? Mas a felicidade real, a felicidade real, quanto mais, melhor.